Mas eu tô voltando aqui nos custos e a gente não chegou em 61. Não sei se eu posso pegar um notebook. Não precisa. Aliás, assim, com todo respeito, você como gestor do negócio, você precisa ter esses números na ponta da língua. Hoje, no Choque de Gestão, Essa clínica precisa de muita ajuda para se organizar. eles têm dificuldade com as finanças, gestão de clientes e funcionários. No primeiro ano de Calme, a gente tomou um tombo feio. No segundo ano, que foi o ano passado, a gente também teria um caixa formado, só que a inadimplência acabou com esse caixa. Mas eles não precisam mais se preocupar, porque a ajuda está chegando. Você não vai conseguir ser um grande empresário, você não vai conseguir liderar um grupo de empresas. Como é que você abre uma filial, como é que você monta uma rede de franquias, hipoteticamente, se você não conhece profundamente o seu negócio? Agora, No Choque de Gestão. estamos na Zona Sul de São Paulo. A gente veio conhecer uma clínica que ajuda o desenvolvimento infantil. O negócio foi fundado há 2 anos por um casal que se conheceu num aplicativo de relacionamento. Eu me chamo Caio, Eu me chamo Alexandra. nós somos sócios da Calme. A Calme é uma clínica multidisciplinar especializada no desenvolvimento infantil. Nosso modelo de negócio está muito relacionado à venda de terapias, sessões de terapia. E aí é a primeira dor que a gente já vê, porque a gente oferece um tratamento contínuo, então não é uma sessão avulsa como de repente uma consulta médica. Porém, a gente cobra de um jeito e vende de outro, né? A gente cobra individual, só que na verdade o tratamento ele dura 3, 4, 6 meses, 1 ano. A gente tem crianças que estão há 2 anos aqui com a gente. Acaba sendo uma dor porque a gente não consegue ter uma previsibilidade no faturamento, então eu começo o mês sabendo que eu tenho X sessões agendadas. Não necessariamente essas sessões vão acontecer, porque acontecem desmarcações no meio do caminho. Hoje a gente tem em média 100 pacientes que passam com a gente, 100 pacientes ativos, mas em mês de férias diminui, tem meses que aumentam. As contas estão apertadas, é esse choque que a gente está buscando aqui hoje. Então a gente consegue fechar meses com uma margem muito boa e meses que chega a ter negativo. A parte financeira é uma dor para a gente, porque essa gestão ela é complexa, né? São muitos indicadores. Então até pouco tempo atrás, para a gente despesa fixa, despesa variável, custo fixo, é tudo a mesma coisa, é dinheiro que sai, né? Então, só que isso a gente acaba sentindo na pele quando a gente precisa olhar, falar assim, que passo que a gente vai dar para frente? A gente não tem base, não tem números. Hoje, para a gente crescer, a gente não tem capital próprio. No primeiro ano de Calme, a gente tomou um tombo feio, né, num valor alto de um antigo contador da Alexandra. No segundo ano, que foi o ano passado, a gente também teria um caixa formado, só que a inadimplência acabou com esse caixa. Então, a gente teve uma inadimplência importante que acabou atrapalhando esses planos. Hoje, para a gente crescer, a gente vai ter que recorrer a um banco, algum empréstimo financeiro. Para ajudá-los, nós chamamos um empresário conhecido por ter transformado clínicas em vários negócios bilionários. Olá, eu sou o José Carlos Sebenzato. Vim aqui fazer uma mentoria na clínica e espero que a gente consiga aqui bons resultados depois desse trabalho. Opa! Prazer! Prazer é meu. Nossa, Bem? exato, muito prazer. Parabéns pelo projeto aí. Muito obrigado. Quando a gente descobriu que era o Semenzato, na verdade até agora a gente não está acreditando. Eu acho que não tem um empreendedor no Brasil que não admire a trajetória dessa pessoa. Eu acho que ele tem um perfil muito peculiar, né? Porque ele combina 2 coisas diferentes. Ele é um cara muito carismático, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito firme. Eu acredito que hoje a gente precisa de um direcionamento no geral de como a gente pode fazer isso aqui funcionar, de como a gente pode estruturar esse lugar para que seja um lugar lucrativo. Então a gente está um pouco receoso quão grande é esse choque que ele vai dar na gente, né? Se der um 220, capaz da gente morrer, mas espero que seja só um choque pra gente acordar. Eu queria que vocês mostrassem um pouco a clínica pra gente começar esse bate-papo aí. Claro, vai ser um prazer. Vamos lá. Obrigado. Eu tô na área da psicologia infantil já há quase 10 anos e antes de abrir a Calme, tinha uma outra clínica que a sociedade se desfez por alguns motivos. E o Caio tem um filho, o Felipe, e quando a gente se conheceu, o Fê tinha só 2 anos. Esses 10 anos de carreira eu trabalho muito focada no autismo. Então comecei a perceber alguns sinais no Felipe e fui
comentando algumas coisas com muita sutileza pro Caio, que não fazia ideia do que era autismo, nem do que poderia estar acontecendo, né? A gente se conheceu através de um aplicativo de relacionamento, então foi bem inusitado. E o fato dela ser psicóloga me chamou a atenção. Eu falei assim, é uma pessoa que acho que vai me aceitar com o meu presentinho, né? A gente começou essa investigação durante quase 2 anos, a gente ficou tentando descobrir, então a gente passou em diversas clínicas, hospitais, com médicos, e a gente não conseguiu uma resposta, né? O que o Felipe tem e mais do que isso, o que ele precisa para ele se desenvolver, né, de forma saudável. Então juntaram 2 coisas, né? A oportunidade, porque a Alexandra precisava dar um passo à frente. Eu sempre tive o desejo de empreender, né? Minha formação é engenharia, eu sou engenheiro, trabalhei na área por 15 anos, ocupava já um cargo de liderança, tinha uma carreira sólida, mas lá no fundo eu queria mesmo era poder impactar de outra forma, né? A vida de outras pessoas, e foi assim que a Calme surgiu. Ah, que bacana. Essa é a recepção onde a gente recebe os pais. Legal. E aqui acontece atendimento, fechamento, como é que é? O que rola aqui na recepção? Aqui os pais ficam esperando enquanto as crianças estão em sessão. Tá, mas hipoteticamente, eu sou um cliente novo, tal. Só para entender como é que rola. Quando o cliente chega... Primeira vez que ele chega aqui. Quando ele chega na clínica, a pessoa da recepção recepciona ele, oferece um café, ele aguarda uns minutinhos, e aí sou eu quem faço esse primeiro Ah, é contato. você que faz o primeiro contato. Isso. Aí Legal. eu busco ele aqui e aí a gente pode subir para conhecer a sala. Quanto tempo vocês estão aqui? 2 anos. 2 anos? Bacana. Em 2023 nós encontramos esse espaço. A gente precisou correr porque eu tinha uma data limite para entrar aqui. Então a gente alugou aqui em setembro de 2023 e em dezembro de 2023 a gente inaugurou nesse espaço. Então foi uma correria. A gente fez tudo express, arquiteto, obra. Vamos conhecer a clínica, por favor. Essa é a sala onde a gente recepciona os pais, a primeira vez que eles vêm até a clínica. Então a gente faz uma primeira sessão, que é a sessão de triagem, de anamnese, para eu conhecer um pouquinho do que eles precisam. E como é que vocês se dividem no dia a dia aqui na operação? Eu cuido de toda a gestão técnica da clínica. O meu dia a dia na Calme, ele é bem diversificado. Eu que estou à frente das terapeutas, de todo mundo que trabalha aqui. Eu me programo para poder fazer os atendimentos aos clientes, fazer as vendas via WhatsApp. Também sou quem faz o contato com as famílias. Também ajudar nessa parte de relacionamento com as famílias que já estão aqui com a gente. E eu também faço a parte de agendas. Que a gente está num imóvel que é antigo, é uma casa antiga. Então, vira e mexe, tem alguma coisa para eu arrumar. Crianças vêm várias vezes na semana, passam sempre com as mesmas terapeutas, então eu que aloco elas ali na agenda dessas terapeutas e tem que fazer tudo dar certo. Então, o meu dia é um pouco de tudo. Eu falo que num dia eu fui marketing, fui vendas, fui financeiro, fui pedreiro, fui pintor, tudo no mesmo dia. A gente tem um parceiro que pode ajudar a destravar esses desafios. É o Santander Empresas, o banco que saiu do banco para estar no dia a dia dos negócios. Eles têm um recado para vocês, vamos falar com eles? Vamos sim. Empreender é uma jornada e chegar até aqui já é uma conquista e tanto. Participar do Choque de Gestão valoriza ainda mais essa trajetória. Parabéns! Quando a margem é um desafio, o controle é essencial. Com a GetNet, aqui no Santander Empresas, o empreendedor entende de onde vem o dinheiro, quais produtos giram mais no estoque e consegue proteger a margem com uma gestão muito mais precisa. Sair do banco e entrar na sua empresa significa estar perto de verdade, ir até o negócio, entender a realidade, viver o dia a dia com você e te apoiar com mais contexto. É assim que o banco te ajuda a destravar o crescimento da sua empresa. Ah, que legal, uma sala de atividades. Isso, essa é uma sala de atendimento de terapia ocupacional, então onde as crianças fazem as atividades mais motoras, tem alguns equipamentos que ficam no ar. Que legal. Então essa é bem específica e é aqui que a criança passa com a terapeuta. Que bacana. E quantos colaboradores vocês têm? 15. Hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas, a maioria são terapeutas e todas são PJ, então nenhuma fica aqui a semana inteira. E daí parte também um outro desafio, né? Como você implementa uma cultura de uma empresa com pessoas que estão aqui, mas também estão em outras clínicas. Olha, tá bonita a clínica, né? Vamos para uma sessão agora falar de números. Quero ver se os números estão tão bonitos quanto a clínica, hein? Agora que eles já se conheceram, que o Semizato já conheceu o espaço, chegou a hora deles sentarem e do Choque de Gestão começar. Isso aí, parabéns pela iniciativa, né? Me conta um pouquinho, qual é
a fórmula que vocês utilizam, né, ou qual é o processo para você capturar clientes? Hoje a maior parte dos nossos pacientes vem do Google. A gente faz tráfego pago em base de pesquisa, então 50% dos pacientes hoje vêm por aí, então 40% indicação de pacientes que já estão conosco e também escolas aqui da região. Que valor vocês investem por mês para, vamos falar, um melhor mês, não precisa ser excepcionalmente um mês de baixa, mas a média do ano, o valor investido por mês para capturar clientes? R$2.000, mais ou menos. E isso gera quantos leads? Nossa, leads gera muito. Conversão gera de 6 a 8 pacientes novos por... Tá, mas vocês percebem que essas pessoas vêm por curiosidade ou elas efetivamente possuem uma dor importante ligada ao que vocês fazem? 100% possui uma dor. Ela possui uma dor. E aí, então, quantos, vamos falar em números absolutos, hipoteticamente, novembro, dezembro, outubro de 2025, quantos leads foram gerados que vocês conseguiram falar com esses interessados? Mais ou menos. Aproximadamente 10 por dia, então por mês aí quase em 300 não, porque final de semana é menos. Vamos colocar 200, 250. Desses 200, 250, eles relatam que tem uma dor dentro do setor e vocês conseguem perceber que eles se enquadrariam dentro do que vocês fazem? Na grande maioria das vezes, sim. Tá. Alguns casos podem estar fora do contexto. E aí, vamos dizer que desses 200 que vocês trazem em média, quantos vocês conseguem efetivamente converter? O melhor mês no último período, a gente converteu 16, foi outubro. Mas geralmente 6 é a média. Estamos falando de uma taxa de conversão de 10% mais ou menos, né? De 200, vocês estão trazendo 15, 16, entre 8% e 10%, né? Tá. E quando vocês olham para esses números, eles têm sido satisfatórios o suficiente para vocês alimentarem o negócio, né? Olhando para o cenário que vocês têm hoje? Para alimentar o negócio, sim, talvez pudesse ser melhor. A nossa questão é a permanência, né? Hoje o tempo médio de permanência de uma criança aqui é 10 meses. A gente tem algumas que ficam 2, 3, tem outras que já estão há 2 anos com a gente. Então, se só entrasse e não saísse, seria excelente, isso aqui já estava totalmente preenchido. Tá bom. Qual é a motivação que esses clientes saem depois de 10 meses ou dentro dessa média de 10 meses que vocês conseguiram detectar? Geralmente é financeiro. Então, é uma terapia que ela tem um custo alto e muitos desses pais, dessas famílias que buscam, querem convênio, né? Querem ser atendidos a partir do convênio. E aí também é uma das coisas que faz. O convênio não atende, não cobre essa necessidade ou cobre? Cobre, porém a demanda é muito alta. Para as crianças com algum diagnóstico, como por exemplo autismo, tem a questão da localização, que precisa ser um lugar próximo de casa. E aí as redes credenciadas nem sempre dão conta de ter tantas redes próximas das casas dessas famílias. E aqui eu quero aproveitar e já introduzir uma primeira pergunta dentro desse contexto, né? Porque você ficar todo mês, todos os dias, você fazendo impulsionamento, investimento, buscando leads e você perde clientes em 10 meses, vocês já pensaram em ter um plano com um pagamento mensal, um contrato de fidelidade de 2 anos, por exemplo, para que vocês pudessem conseguir cobrar um pouco menos, vocês conseguissem com isso ter uma adesão maior das famílias, porque ao invés de eu pagar 2.400 por mês, talvez 1.200 por mês, eu pudesse ter um contrato um pouco mais longo de 2 anos, por exemplo, o que garantiria para a Calme uma mensalidade recorrente, você poderia contar com uma carteira, né? Você diminui o custo de aquisição de cliente naturalmente com isso. Já experimentaram isso? Fizeram algum teste nesse modelo ou não? Isso de ter um plano mais longo, eu acredito que vai ser essencial, porque uma dor muito grande é a questão da recorrência, das faltas, desmarcações, e a gente tendo uma previsibilidade do nosso faturamento, vai ajudar demais. Seria maravilhoso se a gente fizesse isso. O que a gente começou recente é um pacote de desconto. Então, em vez de pagar sessão a sessão, a pessoa paga antecipadamente o mês. Mas é diferente. Eu não gosto. Eu gosto porque, assim, estou entendendo que é uma necessidade desse paciente
por 1 ano, 2 anos, talvez para a vida toda. Eu vejo que o paciente vai se sentir muito confortável de poder dizer, olha, eu prefiro fechar um pacote de 1 ano, 2 anos, pagando um valor muito mais importante. Vocês vão conseguir com isso criar toda uma logística e ter profissionais para fazer esse atendimento dentro da clínica de uma forma com custo muito menor e ao mesmo tempo você consegue também ter uma fidelização deles aqui, estabelecer horários determinados, porque fico imaginando aqui, né, vou dar uma pausa aqui nessa ideia da gente já fazer aqui uma melhoria no seu modelo de venda, no seu modelo comercial, mas ao mesmo tempo eu já quero migrar um pouquinho agora para falar um pouco dos profissionais. Eu sinto que, tal qual acontece em outros setores, vocês também devem ter uma dor importante com os profissionais, né? Como é que você fideliza uma profissional? Vocês já pensaram em ter um sócio, por exemplo, ou ter o que a gente chama lá fora de partnership, que é uma companhia em que você, ao invés de ter colaboradores, você ganha sócios. E você fala assim, olha, eu vou abrir 20% da minha sociedade, hipoteticamente 30%, 20%, e quero ter 4 ou 5 sócias aqui, ou sócios, né? E você com isso traz pessoas que vão estar, profissionais, que vão estar no dia a dia preocupadas em trazer novos clientes para a Calme e não criar uma agenda paralela, primeiro. 2, elas terão participação nos lucros, então no final do mês, ou no final de 6 meses, ou no final do ano, haverá distribuição de dividendos para os acionistas. E você com isso diminui a carga tributária trabalhista também. E quando eu me refiro sócio, é de fato 5% no contrato social da empresa, com funções, com regras muito claras. Vocês não perderam e não perdem o controle do negócio com isso, mas ao mesmo tempo vocês conseguem resolver um problema. Não era uma coisa que tinha passado pela nossa cabeça, porque a gente nunca pensou sobre isso, mas eu acredito que é uma coisa muito importante da gente pensar em colocar em prática. Quando você vê clientes indo embora, você perde clientes, como você falou ali, em até 10 meses, alguns menos meses, outros próximo a 10 meses. Qual é a maior motivação? O que eles alegam? Só o aspecto financeiro? Não posso pagar? Ou tem outras motivações? Uma outra causa, que é o que a gente estava conversando aqui agora, é a rotatividade de profissionais. Então, no último ano, a gente teve um turnover de 50%. E aí, a profissional sai, ela tem todo um vínculo com aquela família. Aí, a família, algumas querem sair junto. Entendi. Isso chega a dar quantos por cento? Falaria uns 70%, 80%. Nossa, então você tem, de fato, uma dor muito forte aqui. Eu sinceramente, me concentraria muito rapidamente nesse aspecto de trazer 2 ou 3 ou até 4 profissionais competentes, habilitadas. E assim, não é sair em busca desse sócio, é reter o talento que você tem dentro de casa. É simplesmente detectar quem está fazendo a diferença e antes que ela tome a iniciativa de começar um novo ciclo, uma busca por fazer o seu negócio, você já oferecer e interromper esse ciclo de desejo de sair. E eu quero já, obviamente, agora entrar um pouco no faturamento. O que vocês precisam faturar no mínimo por mês para manter esse negócio saudável? 110 mil a gente paga as contas, mas um saudável seria acima de 150 mil por mês. Então, mas eu não consigo vislumbrar 110 mil reais de custo fixo para você manter o seu negócio. Veja. Ah, não, custo fixo 61, perdão. Quanto? 61 mil, custo fixo. Ainda assim, 61 mil de custo fixo, eu estou imaginando que esse valor está muito alto. Então, incluindo nesse 61 mil um prolabore garantido de vocês já nesse custo? Nós temos um salário, nós dois. Quais são esses outros custos? Água, luz, telefone, o contador? Sistema. O sistema quanto custa? R$1.000 mais ou menos por mês. Eu acho que vocês têm um probleminha, o sistema também não tem ajudado, né? Então, assim, uma coisa que eu faria imediatamente, eu vou indicar 1 ou 2 opções de software para melhorar essa jornada aí, que eu vi no relatório que isso tem sido um problema. Parece que você controla isso e tem feito esses controles à parte, né? Então, acho importante a gente avaliar esse tema também. Mas eu estou voltando aqui nos custos e a gente não chegou em 61. Não sei se eu posso pegar um notebook, porque eu... Não precisa. Aliás, assim,
com todo respeito, você como gestor do negócio, você precisa ter esses números na ponta da língua, tá? E aqui eu vou ser duro, porque você não vai conseguir ser um grande empresário, você não vai conseguir liderar um grupo de empresas. Como é que você abre uma filial, como é que você monta uma rede de franquias, hipoteticamente, se você não conhece profundamente o seu negócio? Então, custos de uma empresa é algo que a gente precisa ter, assim, meio que de pronto na cabeça. Eu suei frio quando ele falou que eu tinha que ter todos os números de cabeça, porque a gente estudou tanto, a gente se preparou tanto para esse momento, mas de fato a gente tinha os números na cabeça, mas não tinha estratificado. Na hora eu fiquei nervoso, mas depois ele viu os números e ele de cabeça ele acertou a conta certinha. Aí eu falei o número errado, ele estava certo. Quando você fala que você precisa faturar 100 mil, foi o que você falou, no mínimo para trazer um certo conforto, por que que você diz isso? Que é 100 mil quando você paga os impostos para sobrar uns 80? Qual é a sua cadeia tributária hoje dentro do negócio? Você está operando no Simples ainda? Isso, hoje a gente opera no Simples, o imposto está em 13,5%, caso batendo 14% hoje. Vamos arredondar para 14 então. Cada 100 mil você tem 14 mil de custo, que eu acho que é razoável. O Simples tem sido uma boa alternativa para pequenos e médios empresários como vocês. Então, nós estamos falando de uma receita líquida de 86 mil pós-pagamento de impostos, supondo que você faturou 100 mil, e isso traz, então, 86 para 60, supondo que eu esteja admitindo que os 60 mil seja o custo fixo que você colocou. Podemos estar esquecendo de alguns itens aí, mas isso nós vamos checar depois. Então, nós estamos falando de um lucro líquido aí de 60 para 86 de 26 mil reais, faturando 100 mil. Ou aí você vai ter agora o pagamento das profissionais que vão prestar o serviço, é isso? Exato. Qual é o ticket médio que um paciente paga por mês? É em torno de R$ 1.700. Dentro dessa média que você tem, eu vou chamar de ticket médio de 1.700. Se nós pegarmos os seus 100 mil reais, tá? De faturamento alvo, e dividir por 1.700, nós estamos falando de quantos clientes você precisa ter em média para atingir o seu faturamento. Nós estamos falando de 50 clientes, né? Então, em média, 60 clientes, pagando 1.700 em média, você consegue. Qual é a capacidade dessa clínica sua? Quanto seria o faturamento se você tivesse a plenitude das suas salas utilizadas? A gente fez essa conta, chega em torno de 250 mil. Ou seja, você tem espaço ainda para crescer. Quanto você faturou no ano passado, em média, de janeiro a dezembro? Em média foi 150 mil. Qual foi o lucro que vocês obtiveram no ano passado? O lucro em percentual menos de 5%, deu 4,8%. Então, um erro gravíssimo que vocês cometeram no ano passado foi na precificação. A precificação foi realmente um choque, porque saber que em 2 anos de clínica a gente tem precificado errado e isso tem comido toda a nossa margem. Eu já imaginava, porque de fato a gente precificou com base nos concorrentes e depois a gente foi fazer um cálculo agora mais recente para precificar corretamente. Vocês precisam cobrar o valor justo para que a sua margem aconteça. Não dá para você trabalhar com 150 mil de faturamento hipotético aqui, que foi a média do ano passado, sem ter pelo menos 20% de margem, o que daria 30 mil de lucro por mês. Está nítido que vocês precisam imediatamente praticarem uma estratégia comercial diferenciada. E acho que vocês já deram o primeiro passo, que foi corrigir de 240 para 300 reais por sessão. E vocês não podem ser a clínica do menor preço, mas as que vocês vão poder atender efetivamente fora dos planos são a classe AB. Essa classe AB, por si só, ela exige muito. Então, uma das coisas que eu recomendaria vocês fazerem é comparar se as instalações da concorrência estão adequadas às instalações de vocês ou elas são melhores? E aqui não tem nada de errado, não tem nada certo. É você vender a proposta de valor para o cliente correto. Se esse cliente pode pagar 300, 400 reais por uma sessão, ele é de uma classe melhor, uma classe AB, ele vai exigir mais estacionamento, um atendimento personalizado,
um ambiente muito aconchegante para ele poder se sentir bem e dar um bem-estar para o seu filho, que são os seus pacientes? Vocês estão posicionados para atender a classe AB ou vocês estão posicionados para atender a classe C? Porque também pode ser um erro fatal você aumentar para 300 e cair a sua venda. Então, quando eu vejo a primeira ação que eu faria para melhorar esse negócio de vocês, é de fato aumentar o faturamento para poder a lucratividade aparecer. O próximo passo é como que eu trago mais faturamento. Tem alguns programas que eu recomendo muito que chama-se Indique. Programa de indicação de clientes, por mais que pareça ser uma coisa fácil, se você não criar um programa, um processo que esteja dentro do sistema de gestão, o sistema que você usa não tem um sistema de indicação lá dentro. Então, uma recomendação: trazer um sistema novo que, além de melhorar esses aspectos que você não tem resolvido hoje, que ele tenha também já acoplado um CRM, um módulo de gestão de clientes, seja previamente antes dele comprar, mas já são os leads que ele já vai trabalhando. Quando vira cliente, esse lead já vai para a base sua de clientes. E, ao mesmo tempo, você criar um programa de incentivo para as pacientes ou para os pais, né, que possam indicar novos. A cada 5 novos clientes que ele indicar, te custa dinheiro isso. Se você pegar os 2.000 que você impulsiona, dividir pelo número de leads convertidos, você vai encontrar um custo, um CAC por cliente. Então pronto, R$400 por paciente. Se ele indicar 5, são quantos? Se ele indicar 5, nós estamos falando de R$2.000. Quanto vale R$2.000 em sessões que você pode bonificar? Então você vai ter uma conversa do seu time comercial com essas pacientes, vai dizer: olha, dona Maria, se a senhora me indicar 5, porque elas conhecem os pais que têm dificuldade, elas conhecem os pais que têm crianças, né, com a mesma patologia, e ela vai indicar, então, olha, eu conheço fulana, ciclano, tal, e a partir do momento que você disser para ela, olha, esses 5 nomes eu vou falar em seu nome, dizendo que você está satisfeita, e se elas se tornarem uma cliente nossa, eu vou creditar para você aqui pontos ou dinheiro ou sessões, no seu caso. E aí ela vai ter todo o interesse de indicar 5 pacientes, porque ela vai ganhar, hipoteticamente aqui, 2.007 sessões, 6 sessões. E você não precisa dar tudo isso de uma vez para falar, então não vou receber. Mas você fala, olha, você tem direito a usar 3 sessões de crédito por mês. Então todo mês ela tem um descontaço em crédito de sessões. Então só essa ideia para você. Tudo está ligado ao sistema, à tecnologia. Não dá mais para a gente ficar trabalhando hoje no papelzinho, no controle, na planilha Excel, porque está tudo muito evoluído. Então o CRM precisa estar muito ativo para você poder ter toda essa gestão de dados e de clientes, tá? A gente nem sabia que isso existia, né? Eu achei que as dicas que ele deu foi, assim, certeiras. Eu até pensei, eu falei, eu acho que ele tem uma clínica igual a nossa, porque ele sabia todos os nossos problemas. Eu acho que a de sistema foi a que a gente mais está ansioso para implementar rápido, porque vai trazer para a gente recorrência, vai tirar um pouco desse manual das planilhas que hoje toma muito tempo meu e tem um risco grande de erro. E por último, eu acho que vem sempre uma pergunta, né? A pergunta de $1 milhão, né? Exato, eu devo abrir minha segunda unidade? Eu devo franquear esse negócio? E essa pergunta, óbvio, ela fica gritando. E eu vi também que no relatório que vocês preencheram, uma das dúvidas que vocês têm nós precisamos ampliar, o que a gente faz? Assim, então agora dando uma recomendação de forma bastante enfática. A primeira coisa que eu faria, durante 6 meses ou durante o ano de 2026, eu trabalharia no 3º ano do negócio de vocês para consolidar essa clínica. O que significa consolidar? Ter um sistema que atenda todas as necessidades da clínica. Ter um hall de clientela e de faturamento que fecha a conta, que dá lucro. Não dá para pensar em abrir uma filial, uma segunda unidade, sem ver o lucro acontecendo efetivamente dentro dessa unidade, né? Terceiro, vou franquear? Jamais para o momento. Vocês estão ainda num processo muito inicial de consolidação desse negócio, e eu espero que após esse nosso bate-papo e
Queria deixar claro que também não precisamos parar aqui e não iremos parar aqui. Então eu queria fechar meio que isso aqui dizendo assim, olha, estou aqui primeiro pela causa, estou aqui para ajudá-los. Não acho que com essa primeira unidade vocês vão ficar ricos, milionários. Não acho que é o que vocês querem. Em nenhum momento nesse bate-papo eu percebi vocês, eu não estou feliz, eu estou triste porque eu não estou ganhando dinheiro. Pelo contrário, vocês estão super felizes. Mas também a gente precisa equilibrar o social com o econômico financeiro. Então, se tem uma coisa que eu vou ajudá-los aqui, é vocês equilibrarem esses aspectos para que vocês se sintam mais felizes ainda, porque estão ajudando as pessoas, né? Mas também estão sendo muito bem remunerados e recompensados por isso. Ale, Caio, me contem como foi passar por esse choque de gestão com o Semenzato. Foi essencial, era o que a gente estava precisando, a gente precisava de um direcionamento, precisava saber o que a gente podia fazer para melhorar, e foi exatamente isso que a gente conseguiu. Boa. Bom, ele falou várias coisas ali para melhorar. O que mais pegou para vocês? Eu acho que o que mais pegou foi que a gente precisa ter foco nos números, senão a conta não vai fechar. E qual que é o primeiro passo a partir de agora? Qual que vai ser a primeira coisa que vocês vão resolver? A primeira coisa eu acho que é sentar com a nossa advogada e formatar um plano de benefícios como ele indicou, para a gente ter recorrência e ter previsão no faturamento, e depois trocar alguns e-mails com ele que ele deixou com a gente, para a gente ver esse sistema que ele vai indicar. Muito bem, a gente vai ficar de olho acompanhando aqui. Parabéns, obrigado por terem topado participar aqui do Choque de Gestão com a Exame. Muito obrigado. Caio, você estava comentando que você cuida do marketing, de vendas. Como é que é o dia a dia do negócio, assim? O dia a dia é uma loucura, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu nunca sei se o que eu estou fazendo é realmente certo. Bom, então deixa eu te contar que o Santander Empresas pode ajudar com isso. Eles têm um programa, é o Programa Avançar. É uma plataforma de capacitação repleta de cursos. Tem curso de inteligência artificial, de marketing, que você pode se capacitar. Legal, né? Empreender não é só sobre abrir um negócio, é sobre aprender o tempo todo. O Programa Avançar oferece educação empreendedora gratuita, com cursos sobre diversos assuntos, como, por exemplo, inteligência artificial, marketing digital, gestão financeira e muitos outros, te apoiando em decisões mais estratégicas e ajudando o negócio a evoluir com mais preparo, repertório e apoio. Quando o banco acompanha de perto o crescimento do negócio, tudo muda. No Santander Empresas, concentrar as movimentações permite entender o momento da sua empresa e orientar sobre as soluções que realmente fazem sentido para a fase do seu negócio. O choque de gestão é mais um passo na evolução do seu negócio. E para seguir avançando, o Santander Empresas entra na sua empresa para destravar o crescimento, seja no app, no WhatsApp ou presencialmente. Um abraço! Hoje fizemos o choque de gestão aqui na Clínica Calme. Estivemos aqui com o Caio e com a Ale e foi incrível. Com certeza as dores que eles têm aqui no seu negócio são muito similares às que vocês todos têm aí, né, em todos os seus negócios. E eu quero passar para vocês as 5 lições que eu tenho certeza que pode ajudar vocês no dia a dia nos seus negócios. A primeira lição é você achar que porque você fatura bem, tá tudo certo. E aí não adianta você faturar 150 mil por mês, 200 mil, se você não tem lucro. E um dos erros clássicos que todo mundo comete é você não cuidar da precificação. Precificação diz respeito à margem, a custos que precisam estar embutidos, mas o lucro precisa aparecer. Então, muito cuidado. Faturamento não significa tudo. Depois tem um segundo ponto, né? É hora de montar o meu segundo negócio, eu tenho já meu negócio estabelecido. Era uma das grandes dúvidas do Caio e da Ale, se deveriam fortalecer o negócio atual ou eles têm 2 anos apenas. Vejam, é o momento de consolidação do negócio. Então, foco no negócio até que ele esteja explorando o máximo da oportunidade naquele local que você está. Só depois que você tiver consolidado, você vai para uma tentativa ou para uma montagem de uma filial ou até pensar numa expansão através do modelo de franquia. A terceira lição que eu quero deixar para vocês é a questão de como remunerar bem os seus colaboradores. Às vezes nós entendemos e aprendemos que só existe um modelo CLT ou uma PJ e está tudo bem. Não, gente, tem um modelo societário. Então, convidar colaboradores, aqueles que são
diferenciados, aqueles que não se comportam como colaboradores, a se tornarem sócios. Isso faz toda a diferença, né? Eles vão começar a pensar em longo prazo, eles vão entregar muito mais. Outro ponto muito importante, aqui estou falando já do quarto ponto, a tecnologia. Não adianta você faturar aí seus 200 mil por mês, 2 milhões, 2 milhões e meio por ano, se você não tem um sistema robusto, um CRM bacana que você possa efetivamente acompanhar o dia a dia dos seus clientes, medir a satisfação, né, a conversão que você está fazendo. Então você precisa ter um sistema, uma retaguarda muito boa para você não ficar fazendo planilhas à parte. Essa é uma recomendação muito importante, né? E por último, é você conhecer, quinto ponto aqui que eu considero fundamental, é você conhecer profundamente quem é o seu cliente. O seu cliente é da classe AB, o seu cliente é da classe C, né? Quanto ele pode pagar, compatibilizando a sua proposta de valor, aquilo que você entrega de produto ou serviço, com o que ele efetivamente pode pagar. Isso faz toda a diferença. Isso vai diminuir seu custo de aquisição de clientes, né? Dentre outras coisas. Então, essas são as 5 recomendações aí nesse choque de gestão aqui na Clínica Calme, em São Paulo. Um abraço a todos. Bom, gente, para finalizar, a gente tem um recado de Claro Empresas. Vamos ouvir? Vamos. Aqui, ó. Alexandra e Caio, tudo bem? Muito legal conhecer o sonho de vocês no choque de gestão da Exame. Eu tô aqui para mostrar as soluções da Claro Empresas que podem ajudar no crescimento da Calme. Bora conhecer algumas delas? Com Claro Fibra, a clínica tem uma conexão rápida e estável, mantendo a atualização de agendas e sistemas online sem interrupções. A nossa internet 5G oferece velocidade e mobilidade necessários para ajudar no dia a dia do seu negócio. Já o PABX Virtual deixa o atendimento mais ágil, sem necessidade de estrutura física. O Google Workspace, com Gemini, a inteligência artificial do Google, oferece mais produtividade ao automatizar tarefas, acelerar decisões e colaborar de forma mais inteligente no dia a dia da equipe. Contem com a Claro Empresas para levar a tecnologia certa e impulsionar o crescimento da Calme. Bora fazer juntos? Bora! Caio e Ale, olha, trago aqui algo que com certeza vai marcar o antes e o depois desse choque de gestão que vocês participaram, tá bom? É um mero certificado aqui, mas isso significa muito, porque é uma fase nova que vocês vão começar a partir de hoje. Então eu queria entregar para vocês e fico muito feliz de fazer parte desse início. Mas vamos lembrar que um choque de gestão só acontece efetivamente quando a gente acredita nas mudanças, quando a gente usa a sabedoria de que quem manda no jogo empresarial é o consumidor. Nada pode ser feito sem a gente testar e ouvir o consumidor. O cliente manda, porque do contrário, a gente vai inventar um monte de coisas aqui e o cliente vai dizer, obrigado, eu não quero. Então, esse certificado significa muito, significa que vocês devem ouvir os seus clientes e consumidores e colocarem em prática imediatamente todas essas recomendações que a gente discutiu aqui hoje, tá bom? Perfeito, muito obrigado, Semizato. A gente vai colocar em prática esse choque que serviu pra gente acordar, pra gente seguir uma nova direção, né, um rumo novo. E a gente também queria te agradecer entregando um presente. Opa, obrigado, fico feliz. A gente ficou pensando o que dá para uma pessoa que já tem praticamente tudo. A gente pensou o melhor presente que pode receber. O melhor presente para mim é estar aqui podendo oferecer essa ajuda para vocês aqui. Ai, que bacana. Poxa, não esperava. Como a gente é de fé. Sou protestante, claro. Acredito em Deus. Que bacana, uma Bíblia, gente. Olha que legal, Bíblia Sagrada, ó. Ó, vou colocar na cabeceira da minha cama, tá? Que honra. E muito obrigada, é uma honra te receber aqui, escutar o que você tem para dizer pra gente. Nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava isso. Obrigado. Mas agradeço ao pessoal da Exame aí, que eles que fizeram a diferença. Obrigado, Calme. Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigada.
no próximo episódio do Choque de Gestão. Estamos hoje no ABC Paulista, mais especificamente em Santo André. E a dona da clínica chamou o Choque de Gestão para ajudar. E se ela chamou o choque veio até ela. Como que você gerencia o teu negócio aqui? Tem algum indicador que você olha pelo menos uma vez por mês? Não. Nenhum? Misericórdia! Eu sou a Bruna Brendaglia, fundadora da Clínica Brendaglia, e hoje estou aqui porque eu preciso passar por um choque de gestão.